Fala aí, meus amigos, tudo bem? Hoje não vou colocar música de fundo não, porque eu não sei se o microfone vai dar pane. Estou de volta aqui no meu escritório para fazer mais um vídeo para vocês. Já falar para vocês, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deixa aí a sua opinião no final do vídeo e curta e compartilhe o vídeo com quem precisa, tá? Todos os produtos industrializados fazem mal. Eu vou falar aqui algumas coisas, quero que vocês, antes de acreditar no que eu estou falando, pesquisem para saber mais a fundo sobre isso. O problema que todos os alimentos industrializados fazem mal, o problema é que eles são neurotóxicos. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui para o canal? Como o canal é destinado para pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade, ansiedade exacerbada, ansiedade generalizada, pânico, medo, depressão, todos os transtornos de ansiedade, eu quero fazer uma relação muito direta com os alimentos industrializados, mais a neurotoxicidade que acontece na sua saúde. Muitas pessoas estão nesse quadro depressivo, ansioso, devido ao consumo de alimentos industrializados. Eu quero aqui, antes de começar propriamente o vídeo, quero fazer uma comparação que vocês podem testar. Não precisa ser médico, não precisa ser biólogo. Vocês pegam o alimento que vocês gostam muito industrializado e colocam ele no ambiente, né, em cima de um armário, em cima de qualquer coisa, e coloque junto uma maçã, pode ser no seu quintal, uma banana, um pedaço de frango, um ovo cozido, não importa. Vocês vão ver que depois de 1, 2 dias, o alimento que você deixou lá natural, ele vai ser totalmente consumido por micro-organismos, seja fungos, sejam bactérias, animais maiores como formigas, pernilongos, abelhas, o que for, vão consumir esse alimento. E o alimento industrializado não vai ser consumido. E por que isso acontece? Porque não tem como a gente enganar a natureza. A gente tem como enganar os seres humanos, mas a natureza já é uma coisa mais difícil. Inclusive tem um alimento chamado margarina, que é extremamente prejudicial. Muitos médicos, cardiologistas, nutrólogos falam que a margarina nem mosca pousa em cima, para você ver como a coisa é ruim. É muita gordura, é a pior gordura que tem. Essa gordura pode te fazer causar diversos danos na sua saúde. E a gente percebe aí que a indústria ela precisa de um jeito de fazer com que o alimento seja conservado por mais tempo para ele poder ficar na prateleira do supermercado, para ele poder ser exposto por mais tempo e diminuir os danos. E é assim que eles fazem, taca o conservante. Isso para o seu corpo poder processar esse alimento se gasta muita energia. Se gasta muita glicose, muita insulina, e isso vai causando toxicidade para o seu corpo, além de causar falência de um determinado ponto do seu corpo, como por exemplo um problema de isquemia no coração que vai fazer a sua pressão aumentar, diabetes, dores de cabeça, enxaquecas e por aí vai. Deu uma entrada boa aqui falar sobre os conservantes, é que eu acabei de falar. Se um produto é conservado ao ar livre, imagine o quanto que ele vai ser conservado dentro do seu corpo. Isso vai gerar que inflamação. Inflamação gera uma substância chamada, eu não sou médico, mas eu pesquisei, eu esqueci o nome, é citocina, alguma coisa assim, que as mulheres também, quando têm filho, algumas delas desenvolvem esse tipo de inflamação. Essas citocinas, eu não sei se o nome é esse, quem puder me corrija, elas vão para o sangue e causa irritação, muda o seu humor, pode te fazer engordar. Elas são neurotóxicas também, elas vão mexer ali nos seus neurotransmissores e vai causar uma série de problemas, tanto problemas físicos quanto problemas mentais. Então os conservantes são um veneno. O óleo para fritura também é um outro veneno. Por quê? Porque o óleo é uma gordura feita através de laboratório, né? Se você pegar qualquer óleo de fritura aí, soja, óleo de milho, óleo de canola, que é o pior que tem, que significa Canadian, alguma coisa, vocês vão ver que tem lá a informação de geneticamente modificado. E tudo que é geneticamente modificado, o seu corpo não consegue ver o que é aquilo, então ele vai entrar em colapso para poder combater. Só que ele tenta combater e você joga a substância para o seu corpo. Isso gera o que? É como se estivesse pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. O corpo vai entrar em colapso. Então vocês pesquisem. O que eu estou falando, eu quero que vocês pesquisem, que seja só apenas o ponto de entrada para vocês pesquisarem.
Outra coisa que eu já falei em outro vídeo é o glúten. O glúten não é absorvido pelo seu organismo, ele causa inflamação e, para casos extremos, causa a doença celíaca. E a doença celíaca está diretamente ligada com depressão, com síndrome do pânico, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, problemas neurológicos, Parkinson, Alzheimer e tudo isso aí. O glúten, o problema do glúten, o glúten sempre foi consumido, mas o problema é que o glúten ele hoje também é geneticamente modificado. Então o glúten, uma porção de glúten há 50 anos atrás, comparada com hoje, ela é 400% mais consistente na cola. A cola absorve as suas vitaminas, os minerais do seu corpo, absorve as proteínas, absorve o pior, que é o gás carbônico, que é o gás carbônico que ele causa ansiedade, causa síndrome do pânico, o excesso de gás carbônico. A gente está aí à prova da hiperventilação, que você se intoxica tanto de oxigênio quanto de gás carbônico. Pessoas que têm problemas com ansiedade, se injetar gás carbônico no corpo, ela tem ataque de pânico. Então o glúten é realmente um veneno, vários médicos discutem isso, mas por ser inserido em diversos tipos de alimentos diferentes, ainda está no mercado, porque o glúten é uma fortuna para a indústria, ela gera fortunas, né? Gera bilhões, mas deve ser consumido. Eu também falei no outro vídeo, vou repetir. O problema do glúten é tão sério, os médicos eles se mobilizam tanto para cobrar das autoridades que não tiraram o glúten, mas porém tornaram obrigatório colocar se o alimento tem ou não glúten em todas as embalagens. Você vê que uma pessoa pode ter alergia a amendoim, alergia a nozes, alergia a algum tipo de substância e nem por isso está na embalagem. Agora o glúten está em todas as embalagens, para você ver como é que o problema é grande e não está aos nossos olhos, né? Outro problema também é o glutamato monossódico, está em todos os alimentos que têm sabor. O glutamato monossódico é neurotóxico, ele mexe com o sistema nervoso e tudo que mexe com o sistema nervoso é perigoso, faz mal, vai te fazer mal. O glutamato monossódico tem diversos estudos, vocês podem pesquisar no Google acadêmico, que são pesquisas, não é blog, são pesquisas sérias de médicos, farmacêuticos, enfermeiros, pessoas que têm um aparato, né, têm um conhecimento muito grande e tem todo o aparato técnico, mecânico para poder fazer exames, testar a veracidade do que está sendo proposto ali, para verificar se realmente aquilo está fazendo bem ou mal, os benefícios e os malefícios. E o glutamato monossódico já tem diversos estudos falando mal, porque o glutamato monossódico é como se fosse uma parte do sabor, né, do que faz dar sabor aos alimentos isolado. E tudo que é isolado é tóxico. Você tem como exemplo aí a frutose, que é o açúcar da fruta. Você comer lá na fruta, ela vai te fazer bem. Se você isentar todas as outras substâncias e deixar somente a frutose, ela se torna tóxica. Continuando então, o carboidrato também está presente em todos os produtos industrializados. Vocês, para terem uma noção, eu acho que 95% dos produtos que estão na prateleira de supermercado são carboidratos. E uma coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: qual animal consome mais carboidrato do que proteína? O excesso de carboidrato, você comer mais carboidrato, eu acredito que seja pior do que você ter excesso de proteína. Porque o excesso de proteína, a única coisa que você vai sentir é se sentir mal. E no momento que você se sente mal, você não come mais. Por exemplo, você está comendo, se sente cheio, saciado, você não vai comer mais, a não ser que você seja um mongoloide, né? Então o seu corpo ele tem essa inteligência, sabe? Ele sabe o que você vai comer e o que não vai. Tanto às vezes que você come um ovo, você não sente mais fome, porque o ovo alimenta bastante. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo. E eu pergunto para vocês, qual o animal na face da Terra que consome mais carboidrato do que proteína? Nenhum. Porque a proteína que é importante. O carboidrato também é, mas não em grandes quantidades. E pior, o carboidrato, quando ele é processado, ou seja, é retirado todas as vitaminas e é deixado somente ali a massa, digamos assim, isso eleva a sua glicose sanguínea, eleva o seu açúcar. E elevando o seu açúcar, vai elevar a produção de insulina.
Insulina produzida exageradamente te causa diabetes. E a diabetes vai te causar cegueira, vai te causar dores de cabeça, insuficiência renal e outras coisas também. Então é uma bola de neve causada pelos alimentos industrializados. Outra coisa que eu quero falar também é sobre o consumo de leite. Não é válido, claro que você pode tomar leite de vez em quando, mas tomar sempre ou comer várias coisas derivadas de leite não é bom. Por quê? Primeiro vamos para a natureza, mãe natureza. Qual animal que consome leite depois de adulto? Nenhum. Venhamos e convenhamos. Nem nós humanos, né? Nossa mãe para de fabricar leite aí depois de um determinado tempo. Existe uma substância chamada lactase, uma enzima, né? Que ela digere a lactose, que é uma das proteínas do leite. E o que ocorre então? O seu corpo ele para de produzir a lactase depois, acho que de 2 anos, 3 anos de idade. Porque você não precisa mais daquele leite. Né? E essa história de que tem muita proteína, vocês têm ideia, o leite materno ele tem 1% de proteína. Então essa história de que você precisa da proteína do leite, também do cálcio, não é verdade. Existem estudos no Google Acadêmico que diz que o consumo de leite o consumo de leite o cálcio presente no leite não é absorvido pelo ser humano. As pessoas dizem, muitos médicos dizem aí, médicos famosos, médicos da mídia, vão dizer que o leite é bom, que protege a osteoporose. Não. Existem estudos sérios de médicos especialistas em nutrologia que afirmam o contrário. O consumo de leite, para vocês terem uma ideia, o consumo de leite não vai prevenir a osteoporose. O que eu ia dizer, para vocês terem uma ideia, você vê lá a vaca, ela produz uma quantidade muito grande de leite, né? E ela pega o leite da onde? Do pasto, do verde. Tudo que tem verde tem cálcio. Então, assim, a mídia em si, a indústria, elas tentam nos manipular, dizer que fala uma verdade com uma mentira. A gente precisa de proteína, sim. A gente precisa da proteína do leite? Não. Mas eles associam. Vocês precisam de proteína, precisam de cálcio. O leite tem proteína e cálcio, então beba leite. Mas essa afirmação não é verdadeira. Continuando então, gente. Engraçado, isso aqui eu coloquei aqui porque eu achei importante. Eles sempre jogam a culpa, se você tem uma depressão, uma ansiedade, a culpa está no seu DNA, está nos seus exercícios físicos, está nos seus hábitos alimentares, mas nunca o problema está na indústria. Nunca, nunca. Se você for pegar o site do glúten, existe um site aí que a própria indústria do glúten criou, né, para dizer que, por exemplo, você parou de comer glúten e emagreceu, mas o problema não é o glúten, é porque o glúten está presente na pizza, no pão, então se você comer menos, você realmente vai emagrecer. Ou seja, o glúten é ruim de qualquer forma, mas eles não colocam dessa forma. Então vocês têm que ter muito cuidado quando vê uma notícia na grande mídia, porque eles são patrocinados pelas indústrias. Vocês procuram então pessoas que se dedicam a vida realmente ao bem-estar, né? Procura aí no Google Acadêmico, procura ver as duas formas, né? Porque às vezes uma coisa que pode te fazer mal não pode fazer mal para outra pessoa. Mas por que eu quero fazer por que eu quis fazer esse vídeo aqui? Porque se você já tem um problema de ansiedade, você tem um problema neurológico, né? Você tem um problema aqui, ó, neural. Você tem um problema no seu sistema nervoso. E como todas essas coisas aqui vão influenciar no seu sistema nervoso, eu sugiro que você, em conjunto com um médico, tá? Um médico nutrólogo, um médico endocrinologista, substitua essas coisas que eu falei por coisas mais saudáveis, principalmente o glúten. E se possível, não tenha nada na sua dieta industrializado. Tudo que não está no seu formato natural pode te fazer mal. Então é isso, gente. Quero que vocês pesquisem mais sobre isso. Não tomem aqui o que eu estou falando como verdade absoluta. Pesquisem, se informem, vejam mais vídeos, pessoas que falam bem, que falam mal. Veja aí a semelhança entre eles. Eu acredito, por tudo que eu pesquisei, que todas essas coisas aqui fazem mal. Conservante, o óleo, principalmente o óleo canola, porque é um óleo geneticamente modificado, que é extraído de uma planta venenosíssima. A planta é extremamente tóxica. Glúten, como vocês podem ver, existe uma certa aí
uma certa manipulação da informação, um certo encobertamento da informação referente ao glúten. Porque se o glúten está em todas as embalagens industrializadas, contém glúten ou não contém glúten, é sinal de que é uma substância perigosa, né? Não precisa nem dizer, é só vocês juntarem aos fatos. Se todo alimento vem dizendo se tem ou não, é porque aquilo ali vai prejudicar muita gente. Glutamato monossódico também faz extremamente mal. Não falei muito, mas vocês podem pesquisar. E é isso aí, galera. Novamente pedir a vocês para se inscrever no canal, deixar a sua opinião e curtir, compartilhar esse vídeo aí para gerar mais discussão, mais informação e que todos nós juntos tenhamos mais qualidade de vida. Esse é o meu objetivo na criação desse canal. Fazer vocês terem mais qualidade de vida, vocês terem consciência do mercado, da indústria e poderem fazer escolhas saudáveis. Aquele abraço.